Universidade Rinodê, áudio da semana. Uma visão diferente, Imperial Elite, Magnólia Rodrigues. Meu nome é Magnólia Rodrigues, hoje eu sou Imperial Diamante Elite do grupo Rinodê, né? Tenho muita honra de falar isso, falo isso com meu coração muito cheio de alegria. Fui casada durante 20 anos com Celso Rodrigues, um dos maiores líderes desse modelo de negócio que eu conheci na minha vida. Eu posso dizer que o que eu conheci na minha vida porque foi o cara que me ensinou tudo, que me fez, né, gostar do que era marketing multinível. Eu realmente era aquela pessoa que, além de odiar marketing multinível, eu não conhecia o marketing multinível, porque eu, como todo mundo, eu pensava que aquilo era uma pirâmide, que aquilo não ia me ajudar em nada, que eu ia perder tempo, e que, na verdade, depois eu entendi que era porque eu não tinha os sonhos que as pessoas do marketing multinível têm. Hoje isso é muito claro para mim, que os sonhos que a gente tem muitas vezes se tornam afronta para as outras pessoas. Então, quando eu vi aquelas pessoas subindo num palco falando que a gente vai viajar, a gente vai fazer um cruzeiro, a gente vai ter uma casa, a gente vai morar no melhor bairro da nossa cidade, e eu ficava pensando assim, nossa, que prepotência. Mas é porque eu não sonhava como eles. Até que um dia, quando as crianças ainda eram pequenas, e aí eu conheço o marketing multinível sem saber que é marketing multinível. Eu me interesso por uma oportunidade de mudar de vida sem saber que aquilo ali era o marketing multinível. Mas eu me lembro que as crianças eram pequenas e eu queria R$ 200 porque eu queria colocar as crianças na escola e depois eu também queria fazer um curso de bolo. E eu dobro meu joelho na minha casa, né? Eu tenho a minha fé, e a minha mãe sempre dizia o seguinte, que de madrugada a fila é menor, e eu acreditava nisso. E eu dobrei meu joelho e eu falei para Deus assim, Deus, muda a minha sorte porque tá muito difícil. E hoje eu vejo que muitas pessoas estão querendo ter a sorte mudada, elas reconhecem que a situação tá difícil, mas elas acham, assim como eu fiz aquela oração naquele dia, que tudo ia cair do céu, que as coisas viriam prontas. Não foi exatamente assim que aconteceu. Eu fiz essa oração, passa poucos dias depois, alguém bate na minha porta, um amigo nosso com uma pastinha debaixo do braço, com uma situação financeira até muito parecida com a nossa. Mas aí o que me faz olhar e falar assim, eu quero aquilo ali para mim? A situação dele financeira era muito parecida com a nossa, mas ele tinha um brilho no olho diferente. Ele, ele olhava para mim e ele falava assim, olha, a minha situação tá difícil, mas isso daqui vai mudar a minha vida. E a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, se vai mudar a vida dele, eu vou embarcar nessa, porque vai mudar a minha também. E na hora eu falei, olha, eu quero vender. O Celso olhou para minha cara, porque ele já sabia que eu não gostava de marketing multinível, e falou, você quer? Eu falei, eu quero. Mas por que eu disse eu quero? Porque eu não entendi que era marketing multinível. A única coisa que eu entendi, que aquilo que ele estava me oferecendo, resolvia o meu problema. Resolvia o meu problema, que naquele momento era ganhar R$ 200 para colocar os meus filhos na escola e eu fazer um curso de bolo, porque aí sim eu ia fazer algo que ia trazer dinheiro para dentro da minha casa. Era assim que eu pensava. E aí eu vi aquele brilho no olho dele, eu falei, eu quero entrar. Eu fiz as contas de quanto produto eu ia precisar vender, porque aquilo ia resolver o meu problema. E aí eu entendo que a gente, muitas vezes, a gente quer mostrar o plano e a gente quer que a pessoa compre a nossa ideia porque ela vai ganhar um cruzeiro, porque ela vai ganhar um evoque, porque ela vai ganhar uma viagem. Gente, a maioria das pessoas, quando estão ouvindo o plano da Rinodê, quando elas estão procurando uma oportunidade, elas querem resolver um problema. Se a gente parar para pensar e ficar atento e prestar atenção no outro e querer realmente resolver o problema que o outro tem, a gente vai parar de querer vender para aquela pessoa aquilo que ela não precisa naquele momento. Naquele momento ali, se alguém dissesse para mim assim, olha, vem comigo que você vai ganhar o meu Evoque, juro, eu ia pensar assim, onde é que eu vou colocar o meu Evoque? Eu não tenho nem garagem. E olha que Evoque sempre foi o carro dos meus sonhos. Mas enfim, eu quis entrar. Na verdade, eu sempre fui péssima vendedora, né? E aí eu digo, falo para as minhas pérolas o tempo inteiro.
Tudo é como você conduz a sua vida, tudo é a como você está disposta a aprender. E eu realmente estava disposta a fazer aquele negócio, eu estava disposta a fazer o que eu nunca fiz para melhorar um pouquinho a minha vida. Imagina você encontrar alguém que está disposto a fazer o que tem que ser feito para mudar a sua vida por completo. Eu não estava fazendo aquele negócio porque eu ia mudar de casa, eu não estava fazendo aquele negócio porque eu ia ter um carro, eu não estava fazendo esse negócio porque eu ia sair do bairro onde eu morava, eu estava fazendo esse negócio porque eu ia investir na educação dos meus filhos. Eu queria R$ 200 a uma escola de bairro, suprir as minhas necessidades. Né? Então, a primeira coisa que você tem que vender quando você for mostrar o plano para alguém da Rinodê é vender, é mostrar para a pessoa que Rinodê é algo que vai suprir aquela necessidade dela naquele momento. Não leva a pessoa para um futuro tão distante dela, que ela já fica só cansada de pensar. Mas ela precisa entender o seguinte: se eu me levantar amanhã, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo resolver o meu problema. E foi exatamente isso que eu vi naquele dia que a pessoa me mostrou o plano. Era uma outra empresa, uma empresa que na época só vendia perfumes, e eu, como péssima vendedora, lógico, não vendi nada, né? Mas, como boa esposa, um dia a gente estava sentado no portão de casa e eu falei para o Celso assim: mostra o perfume ali para nossa vizinha. Eu sempre fui muito tímida, e aí ele falou assim: então, vai lá e mostra. Eu falei: não é você que vende? Eu falei: então, vai lá e diz para ela que sou eu que estou vendendo. E ele foi, quando ele voltou, ele falou: nossa, isso aqui vende muito fácil. Na época, ele já estava frustrado, porque ele já tinha feito 2 empresas de marketing multinível, né? Uma empresa, uma que vendia shake também, e a outra que vendia aquele produto que era de limpar a cozinha, enfim. Então, ele estava muito frustrado, ele realmente não queria, ele achava que os sonhos dele não iam mais ser realizados com marketing multinível. E aí, ele resolveu sair para vender no outro dia os perfumes, porque ele achou que para minha vizinha vendeu muito fácil. E ele saiu com uma mochila cheia de produto e ele voltou com a mochila vazia. Então a gente entendeu alguma coisa. A gente entendeu uma coisa: colocar produto, né, no mercado, colocar produto na rua, dá dinheiro, coloca dinheiro no bolso. E aquilo ali supria a nossa necessidade, supria os R$ 200 que eu queria. E assim foi, nós colocamos os nossos filhos na escola, trabalhamos nessa empresa durante algum tempo. Quando a gente bateu o ouro, eu era tão desinteressada do marketing multinível, que eu só fui perceber que a gente estava numa empresa de marketing multinível quando ele resolve ir para Brasília, e que ele volta e ele diz para mim o seguinte: batemos prata. Eu falei: como assim batemos prata? E aí ele falou: batemos prata. Aí caiu a minha ficha. Eu fiquei extremamente irritada. Eu falei: eu não faço mais esse negócio, porque eu fiquei com meu coração fechado para algo que eu não conhecia. Aí eu vi que não era inteligente o que eu estava fazendo. Eu estava tomando uma decisão totalmente emocional. Eu estava querendo bater o pé, ser uma menina mimada. Não vou fazer, porque eu não gosto disso sem ao menos conhecer. Só que eu precisava entender que aquele negócio era honesto e que aquilo ali já colocava comida na minha casa. E principalmente já pagava a escola dos meus filhos. E aí eu resolvi, um dia que ele sai de casa, eu também não queria dar o braço a torcer. Então, um dia que ele saiu de casa, eu sentei na frente do computador esse que a gente tinha acabado de ganhar também da tal empresa de marketing multinível que eu não gostava. E aí, vendo toda aquela situação, eu pensei o seguinte: não, gente, eu preciso me abrir para isso. Eu preciso aprender isso aqui. Então, ele saiu de casa, eu sentei na frente do computador e eu cliquei na frente do computador assim: o que é marketing multinível? E ali eu comecei a ter o primeiro contato, né? E eu falei: eu vou aprender a fazer esse negócio aqui. E entre várias coisas que eu li a respeito do marketing multinível, eu li uma coisa chamada, uma palavra me chamou a atenção. Ela estava dizendo acompanhamento. E eu falava assim: eu sou muito tímida para ir para a rua para poder mostrar o plano, né, para alguém. Eu sou muito péssima vendedora para poder ir para a rua, abordar o cliente e entregar o produto na mão dele. Mas eu sou boa de bastidor. Então, eu vou fazer o acompanhamento. Então, sentei na frente do computador, abri o escritório virtual lá, que a gente tinha também na época, abri o escritório virtual e comecei a ligar para as pessoas.
Eu entendi, diante de tudo que eu li, que acompanhamento era algo parecido com relacionamento. E eu comecei a me relacionar com essas pessoas. Eu ligava para elas, eu fazia assim: se um consultor era um consultor novo, né, eu me apresentava, eu falava: meu nome é Magnólia, eu, juntamente com você, eu também trabalho na empresa tal, e eu tô aqui, eu sou a pessoa destinada para te dar suporte. Então as pessoas acabavam acreditando, inclusive, que eu nem era só uma consultora, que eu era alguém que trabalhava, por exemplo, no corporativo. Então todo mundo me dava atenção. E aí eu comecei a fazer o acompanhamento. A pessoa que era nova, eu perguntava para ela, dava as boas-vindas, e depois eu perguntava para ela se tinha alguma coisa que eu pudesse ajudar, alguma dúvida, só que eu também tinha muitas dúvidas, né? Então eu comecei a anotar todas as dúvidas e sempre dava o retorno para a pessoa para poder dar uma resposta. E assim eu comecei a fazer acompanhamento, e acompanhamento é aquele negócio. Cada vez que você vai fazendo, você vai melhorando, você vai se relacionando com a pessoa, a conversa vai ficando mais fácil. É relacionamento. Cada vez que você tem contato com a pessoa, aquilo ali, aquele gelo vai quebrando, aquela distância vai diminuindo. Então eu comecei a ficar popular na internet, nos bastidores. Até que eu tive que contar para o Celso o que eu estava fazendo, até porque ele começou a ver a diferença, né, dentro da equipe, e as pessoas falaram para ele assim: olha, a fulana me ligou. Ele falou: é minha mulher. E aí a gente conversou e eu falei: eu quero aprender tudo sobre marketing multinível. E ali eu sentei, porque a gente tinha visão diferente da nossa situação. E às vezes, para uma mulher, quando você trabalha em casal, é exatamente isso. Vocês estão vivendo a mesma coisa, só que cada um com uma visão muito diferente. E o que eu queria naquele momento era enxergar pelos olhos dele onde que aquele negócio ali podia levar a nossa história, podia levar a nossa vida. Até que nós ficamos 8 anos nessa empresa, eu fiz curso de maquiador, fui ser maquiadora, né? Aprendi muita coisa. E no final de 8 anos, a empresa simplesmente fechou. Não ficou devendo nada para ninguém, fechou, mas fechou. Fechou e deixou a gente assim: e agora? Nós vamos fazer o quê? Nesse exato momento, Celso falou assim: olha, você vai ser maquiadora e eu vou ser fotógrafo, a gente vai levar a nossa vida, vamos fazer os nossos casamentos e vamos viver disso. Só que eu já tinha me acostumado. Eu já tinha me acostumado a trabalhar, a ganhar viagem, a sonhar. Eu aprendi a sonhar. E eu sempre costumo dizer para o meu time o seguinte: que tem 3 coisas que só funcionam na sua vida se estiverem abertas, né? Livro, guarda-chuva e o seu cérebro. Só que o seu cérebro, uma vez que ele expande, ele nunca mais ele volta para o lugar. Então não adianta você conhecer o marketing multinível, você fazer parte desse negócio aqui e agora você se fechar, se virar e falar: eu vou trabalhar no tradicional. Nunca mais você vai ser o mesmo. Então como é que eu podia voltar para o tradicional e ficar todos os dias imaginando: caramba, eu sonhei com uma vida assim. E a culpa não era minha, a empresa tinha acabado, né? É lógico, eu como maquiadora, as pessoas me chamaram para uma outra empresa, onde vende muito produto de maquiagem, onde tem muita mulher. E eu realmente fui lá conhecer. Quando eu fui lá, a menina me mostrou aquele plano e eu perguntava para ela assim: mas que hora que eu ganho o dinheiro? Porque cada vez que eu trabalhava, a ativação era uma ativação, não era essa ativação de 200 pontos que a gente tem aqui, né? Eu tinha que trabalhar muito, e quando eu vendia aquela quantidade de produtos, eu ganhava mais desconto, eu não ganhava dinheiro. E eu falei para ela assim: que horas que eu ganho o dinheiro? Né? Aí ela: mas você ganha uma joia. Eu falei: eu quero ganhar o dinheiro porque eu compro a minha joia. Mas você ganha um carro da tal cor. Eu falei: eu nem dirijo. Eu quero é ganhar dinheiro porque eu quero ter um motorista. E outra coisa que eu falei pra ela: eu tô acostumada a fazer um negócio com meu marido. Aí ela falou: mas o seu marido pode ir lá fazer. Eu falei: tá, num evento cheio de mulher, só eu que vou levar o meu marido. Você é muito engraçadinha, mas esse lugar aqui não é pra mim. E nesse mesmo dia, quando eu chego em casa, né, a minha amiga Angélica me dá um Jolie cupuaçu. Gente, eu sou o produto do produto. E eu já cadastrei pessoas também que, depois de eu dar o produto de presente, da pessoa ter a experiência com o produto, ela querer comprar novamente o produto e depois ela querer se cadastrar, porque ela consegue enxergar o negócio. Então, aquele produto eu passei o Jolie cupuaçu,
Celso, de novo, não queria mais saber, né, de negócio, não queria mais saber de multinível, para ele já estava encerrado. Ele falou assim: esse negócio aqui não é para mim, eu não tenho o que fazer aqui, eu vou levar minha vida de fotógrafo e pronto. E aí eu me lembro que eu passei no corpo todo aquele jolie, quando eu acordei de manhã, a gente ainda estava com aquele cheiro. E eu cheirei o meu braço e eu olhei para ele e falei assim: nós vamos fazer Rinodê. Ele falou: como assim? Eu falei: nós vamos fazer Rinodê. Aí ele falou: você quer fazer Rinodê? Eu falei: quero. Ele falou: então pode fazer. Eu falei: mas eu só sei fazer se for com você. E a gente tomou uma decisão, que a gente ia fazer Rinodê pelos próximos 5 anos da nossa vida e que a gente ia fazer isso como a gente nunca tinha feito nada na vida. A gente ia fechar os olhos e a gente ia abrir bem os olhos. E a gente, desculpa, a gente falar do Celso ainda traz muita emoção para mim. Ainda mais falando assim de tudo que eu aprendi com ele. Então, eu falei: nós vamos fazer Rinodê durante 5 anos. Como a gente nunca fez nada na vida sem dar a menor importância para o que as pessoas vão falar. E naquela época as pessoas falavam muito, porque a gente já, no caso dele, ele estava indo para a 4ª empresa de marketing multinível, eu estava indo para a minha 2ª empresa de marketing multinível. Mas, gente, o marketing multinível ainda era tão fresco na minha vida, tão novo na minha vida, que eu ainda estava aprendendo muita coisa, eu ainda estou aprendendo muita coisa. E assim ele foi até São Paulo, conheceu seu Francisco, conheceu o Sandro, a Cristiane, eles estavam indo para o primeiro cruzeiro da Rinodê e ele voltou totalmente apaixonado. E ele falou: nós vamos fazer Rinodê. E isso era no ano de 2013, né? No primeiro mês de negócio, nós já batemos o nosso diamante. Na verdade, como o Celso costumava dizer, nós não batemos diamante no primeiro mês de negócio. No caso dele, ele bateu diamante em mais de 20 anos de negócio e eu bati diamante em 8 anos de negócio, porque você pega toda a sua bagagem e coloca ali, tudo aquilo que você aprende. Então, por isso que eu digo, quanto mais você aprender, quanto mais você ouvir um áudio da semana, quanto mais você ler um livro, quanto mais você estiver no sistema, quanto mais você estiver em contato com o seu líder, isso vai te trazer conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém te tira, e conhecimento vai fazer você chegar mais rápido aonde você quer chegar. E aí a gente veio fazendo esse negócio veio mudando completamente a minha vida. E algum tempo depois, quando a gente era triplo diamante, né, a Cristiane me chama para fazer parte do maior programa, da maior revolução feminina que o Brasil já conheceu, que é o nosso programa Pérolas. Eu me lembro que logo nesse primeiro encontro ela falou para mim assim: você vai dar um treinamento. A gente estava lançando a maquiagem, né? O primeiro produto de maquiagem que eu peguei na Rinodê, me parece que a Rinodê teve antes também. Mas a gente estava lançando aquela linha ali de maquiagem que era da Bela Hoje. Ela falou: você vai dar um treinamento. E eu fui lá, era o meu. Eu confesso que não pelo conhecimento, até porque eu era maquiadora já há muito tempo, eu sempre gostei muito de estudar, então aquilo ali já estava inserido no meu, era o meu contexto ali, mas eu fiquei bem nervosa, né, por estar ali. Eu já era treinadora oficial e eu comecei a escrever o treinamento, fiz o treinamento, foi um final de semana fantástico, nós aprendemos muito, nós saímos dali com aquela coisa, éramos 30 ou 35 mulheres, se eu não me engano, e a gente saiu dali para fazer esse programa acontecer. E é isso que vocês conhecem hoje, o programa Pérolas. Então, eu quero falar aqui de 2 coisas importantes para vocês sobre conexão e sobre aquilo que você aprende, né? Primeiro, sobre quem você está conectado. Com quem você está conectado. Eu não sabia. Aos 13 anos de idade, eu me conectei a uma pessoa que me ensinou tudo o que eu precisava para seguir a minha vida. Aos 29 anos, eu me casei com essa pessoa e aos 32 anos, mais ou menos, a gente começa esse projeto, que na época, na nossa vida, era o projeto, mas que a gente começa com muitos sonhos. E, quando ele quis desistir, eu não deixei. Quando eu não queria fazer por não conhecer, ele me ensinou. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: com quem você está se conectando? Porque tem tanta gente que rouba os sonhos de você, tem tanta gente que te deixa fraquejar, te deixa ir embora, te dá tchau, sabe? E isso é muito importante.
Porque foi tão importante quando eu não gostava do negócio, ele falou assim para mim, isso aqui dá certo. Quando eu não quis fazer, eu, mulher, homem, se você tá aí com a sua esposa, ou se você é mulher, você tem o seu parceiro, o seu esposo, que ele muitas vezes ele ainda não tá, não quer fazer o negócio, ou ela não quer fazer o negócio, faz você a sua parte, mostra para ela que dá certo. Porque foi exatamente isso que o Celso fez. Ele fez a parte dele, mostrou para mim que dava certo, me ensinou, teve paciência de me ensinar e me deixou. Só que no ano de 2020, em abril de 2020, ele nos deixou. Mas ele me deixou com uma história tão bonita, ele me deixou com tanto ensinamento. Desculpa, gente. Ele me deixou com tanta bagagem. E a primeira coisa que ele disse para mim é o seguinte: vai que você pode. Eu tenho muita coisa para aprender ainda nesse mercado. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês hoje, se eu falasse assim, olha, Mike, você só pode deixar uma mensagem para as pessoas, diz o seguinte, eu queria dizer para você o seguinte: não desista nunca. Aprendi com o meu presidente que a sorte sempre vira para aquele cara que não desiste. O Celso foi uma pessoa muito determinada, que nunca desistiu, ele não desistiu de nós, ele não desistiu dos nossos sonhos. E de verdade, gente, eu nem acredito que ele desistiu de viver. Eu acho que o dia dele realmente chegou. E ele viveu tão bem, tão bem, tão bem. O Celso era uma pessoa que tinha pressa em tudo que ele fazia. E é por isso que quando a gente entrou na Rinodê, a gente decidiu que a gente ia dar o sangue nos primeiros 5 anos para que a nossa vida fosse totalmente transformada, porque ele queria viver. Então faz o seguinte, o sucesso ele ama a velocidade. Corre, faz o que você tem que fazer todos os dias da sua vida. Não deixa passar, não deixa para depois. Eu costumo terminar os meus treinamentos dizendo o seguinte, que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque é para onde a gente leva os nossos sonhos que a gente não vive aqui na Terra. É para lá que a gente leva as viagens que a gente não fez, as profissões que a gente queria ter. A gente enterra o sonho da nossa casa, o sonho de ter andado naquele carrão que a gente queria andar, sem teto, com o vento batendo na nossa cabeça. Era o sonho dele, tudo isso ele viveu. Eu me lembro que quando ele comprou a BMW, ele foi em São Paulo, ele me ligou e falou, vou comprar a BMW, acho que do Alê, se eu não me engano. A gente ainda morava em Bangu, numa comunidade, e era tão engraçado, porque quando as pessoas não estavam acostumadas, quando ele chegava de carro, subindo a nossa rua, era uma ladeirinha, as crianças vinham correndo atrás dele, né, atrás da BMW. E as pessoas, você é louca, você ainda mora aqui, deixa ele comprar uma BMW. E eu entendi que era o sonho dele. Então faça esse negócio para realizar o seu sonho, faça esse negócio para realizar o sonho da sua família. E principalmente enquanto vocês estão aqui. Porque um dia todo mundo vai morrer e eu espero de verdade que a gente faça isso bem velhinho, né? Que a gente se vá bem velhinho. Mas eu digo para vocês uma coisa, eu quero ir bem, bem velhinha e bem vazia. Que todo plano que eu tiver que mostrar para mudar a vida de alguém, eu quero fazer aqui agora. Que todo treinamento, que todo abraço, que todo afeto, que todo carinho, que todo eu te amo, que todo perdão que eu tiver que ter, que todo sorriso, que toda amizade que eu tiver que fazer, né? Inclusive, através desse negócio, eu faço aqui agora, porque o dia que eu morrer, eu decididamente eu vou vazia. Não tem sido fácil, né? Eu tenho hoje, tudo que eu aprendi a fazer com ele, e hoje eu tenho aprendido a caminhar sozinha. Aliás, sozinha não, porque eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha equipe. E eu encontrei na Rinodê uma família fantástica, fenomenal. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou chegar lá, que eu vou fazer até dar certo, porque foi isso que ele me disse. E, para dizer a verdade, ele era tão apaixonado por esse negócio que ele me disse 3 frases, né, antes de ser internado. A última vez que eu ouvi, as últimas frases que ele me disse que eu era linda, que ele me amava, e quando eu estava saindo, a gente estava numa promoção. Na época, eu nem me lembro mais direito, mas eu tinha que fazer
300 pontos. E ele falou assim: não esquece de fazer os 300 pontos. Né? Então, até o final, ele foi apaixonado por esse negócio, e ele foi apaixonado por mim, e ele foi apaixonado pela nossa família. E no final, eu tenho certeza que ele foi vazio, porque ele viveu todos os sonhos que ele tinha que viver aqui. E você está trabalhando para quê? Vai lá, vai, constrói esse negócio com toda a força, com toda a coragem que você tem, aprendendo aquilo que você não sabe e colocando em prática aquilo que você já aprendeu, porque eu tenho certeza que um dia você vai olhar para trás e você não vai ter se arrependido de ter feito tudo isso, tá bom? Meu nome é Magnólia Rodrigues, eu sou Imperial Diamante Elite do Grupo Rinodê, tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, porque Rinodê aqui é meu lugar. Você acabou de ouvir o áudio Uma Visão Diferente, Imperial Elite, Magnólia Rodrigues.